Olá pessoal, Tô Vilaira. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma pequena palavra a qual tem sido discutido por alguns irmãos que têm questionado acerca da mudança sistemática dos contextos hebraicos para os contextos romanos. E o que é que eu fiz? Eu fiz um apanhado assim, bem pequeno, sobre os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Quem o escolheram? Quem os separaram? Para que pudesse ter autoridade para mudar aquilo que o Eterno estabeleceu e determinou para que o seu povo pudesse seguir. O primeiro pai da igreja que nós vamos citar chama-se Eusébio de Cesareia. Ele veio no ano 260 ao ano 339. Ele foi um grande apoiador de Constantino, ou seja, ele aderia a tudo que Constantino determinava. Quer dizer que esse camarada não tinha uma opinião pré-formada. Ele seguia o passo. Depois nós temos Atanásio, né? É de 247 a 375 anos. Ele era um teólogo, apoiava sempre a doutrina da divindade de Jesus e da Trindade. Sabemos que a Trindade foi criada pelos pais da igreja. O terceiro é Basílio, que é do ano 329 a 379. Também era teólogo e apoiava a doutrina da Trindade. Também nós temos Gregório de 229 a 289, ele também era teólogo e defendia a função entre pai e filho sendo um só. Ou seja, a visão dele não era trinitária, mas que o pai e o filho eram um. Temos o segundo Gregório, que é o Gregório de Nice, de 334 a 345, ele define a Trindade como um relacionamento em si mesmo, em uma perspectiva dependendo e dependente um do outro. Ou seja, que o Pai dependia do Filho para exercer o seu poder e o Filho dependia do Pai para que fosse o condutor. Né? É um pouco confuso a visão desses camaradas. Temos o sexto, que era Ambrósio. Quem era Ambrósio? Ambrósio, ele era um grande pregador, ele era filósofo, defendia a doutrina da igreja, defendia que a igreja tinha controle sobre o Estado, que o Estado, tudo que ele quisesse fazer, teria que consultar a igreja. Isso é uma visão financeira, é uma visão econômica, porque a igreja passava a participar do lucro de impostos que o Estado recebia. Temos também João Crisóstomo. O João, de 1348 a 420, ele é o fundador dos sacramentos aos sacerdotes. Ele que criava a doutrina sacerdotal para que fosse ministrada nas igrejas pelos sacerdotes. Né? Ele que copiou e estabeleceu algumas normas para eles. E depois nós temos Jerônimo, de 348 a 420. Ele foi o tradutor da Septuaginta para a Vulgata. Ele também traduziu porque ele teve que ir para Israel, aprender o hebraico para poder traduzir a Torá, né, para o grego.
para que as pessoas pudessem ter conhecimento do livro dos Hebreus. Então, o que é que nós entendemos? Agostinho, ele mudou muita coisa por não entender. Ele desfez muitas coisas por não ter conhecimento. Isso é algo muito sério. Essa mudança daquilo que foi estabelecido pelo Eterno não poderia ser mudado. E ele mudou. Ele transformou. Por isso que foi criado a teologia sistemática. Porque o sistema era forte. Porque eles tinham o domínio, eles tinham o poder. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. Eu não concordo, mas vamos caminhar. Nós também tínhamos Agostinho de Hipona. Ele era teólogo, também tinha uma grande visão filosófica. Isso foi em 354 a 430, né? Filósofo com um grande conhecimento, mas ele lutava por um ideal. Ele tinha uma visão totalmente contextualizada dentro dos seus estudos e ele não dava muito crédito à visão de alguns pais da igreja. Como, por exemplo, quando ele falava acerca da salvação. Ele era totalmente, acreditava na predestinação, a qual João Calvino se inspirou em uma de suas palestras. Então você percebe, queridos, que esses homens, eles foram levantados, né, por Constantino, para que o cristianismo pudesse se espalhar por todo o mundo, porque eles perceberam que era uma religião lucrativa e uma religião que trazia para o povo paz, não trazia guerra, não trazia, era um povo obediente, era um povo que não praticava sacrifícios. Então eles adoravam e seguiam a um Deus único. Mas dentro desse contexto também nós tivemos 7 concílios. E um dos concílios, o primeiro concílio, foi o concílio de Nicéia, em 325, onde a doutrina da Trindade fora discutida, onde foi feita a separação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo ele o mesmo, com a mesma essência. Mas dentro desse contexto, eu fiz uma observação, né? Por exemplo, Ario de Atanásio era um sionista e monárquico, e ele não tinha muita concordância com esses 3 deuses, porque existe uma diferença entre trindade e triunidade. Eu, por exemplo, eu não creio nenhuma nem outra. Eu creio que há um único Deus, voltado para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, quando diz: ouve, ó Israel, Adonai é o único Deus, Adonai, ele é um. Eu não creio em 2. Creio que Jesus é Filho de Deus e foi enviado para nos salvar dos nossos pecados, sendo ele a primícia, né? Sendo ele o unigênito do Pai. Mas isso é de cada um, como crê, ok? Nós tivemos o segundo concílio, foi de Constantinopla, em 381, sobre a Trindade e os 3 são um, onde foi discutido acerca da Trindade, onde os 3 eram uma única pessoa. É impossível uma pessoa ser 3, mas seria mais fácil ser 3, 1. O terceiro concílio foi o concílio de Éfeso, em 431. A união importante de uma natureza, que é a natureza de Cristo, semelhante à natureza de Deus. Bom,
A natureza de Cristo não poderia ser a natureza de Deus, porque Cristo ele tinha a natureza humana e depois passou a ter a natureza divina. Tinha duas naturezas. E Deus só tem uma natureza, porque Ele é único. Depois nós tivemos o quarto concílio. O quarto concílio de Calcedônia, em 451, onde foi discutido que a natureza de Cristo, e aqui a natureza de Cristo é a natureza do Pai e a natureza do Espírito Santo. Por isso que houve essa divisão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Interessante que essa discussão da Trindade ela é muito complicada, porque em todo tempo você não vê Jesus dizendo que Ele é Deus. Nem o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele fala sobre Trindade. Interessante isso. Paulo nunca usou o nome Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não, ele fala Jesus, meu Salvador, e Deus é meu Pai. O Espírito não entra. Isso é muito importante você ver esse detalhe. Nós temos o quinto concílio, né? Que é o concílio de Constantinopla, né? Que foi pela segunda vez, em 553, em Constantinopla, né? Onde Cristo tinha uma única natureza divina. Onde Cristo tinha uma única natureza. É também bem complicado, porque ele viveu aqui. Ele cumpriu com a lei. Ele foi provocado, ele foi insultado, ele foi morto e ressuscitou. Então fica meio confuso também essa questão. O terceiro concílio de Constantinopla, em 680, também é muito interessante. Cristo tinha vontade própria. Além de ter a vontade própria, tinha vontade divina. Se o Pai o dirigia, ele diz, as palavras que eu falo não são minhas, o meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que tudo que ele faz, ele recebe a aprovação e a indicação do Pai Celeste. E nós temos o segundo concílio também de Nicéia, em 787, onde houve uma restauração do uso de imagem da igreja, dizendo que os mártires que teriam morrido teria que estar juntamente com o povo na igreja em memória de suas obras. Isso eu chamo de panteão, lugar dos deuses. Por isso que hoje as igrejas católicas romanas, elas são dotadas de santos. E isso foi discutido no segundo concílio de Nicéia, em 787. É impressionante. Aí você vai perceber que todas essas doutrinas que hoje usadas pelas igrejas protestantes, igrejas católicas, são doutrinas estabelecidas por homens. Aquilo que o homem achava que deveria fazer e como deveria ser feito, e qual seria a forma mais prática das pessoas adorarem a Deus e aos seus santos que intercedem por você diante do Pai, foi criado justamente no segundo concílio de Nicéia. E qual era a grande importância dos concílios? Os concílios foram criados para decidir a vida da igreja e como a igreja deveria seguir e a quem a igreja deveria orar e quem seria os santos perpétuos da igreja perpetuada pelo homem.
não por Deus. Essa é a diferença. Quem dorme, mas os homens continuam adorando a imagens, a qual o Salmo 133 reprova com muita propriedade, como também Êxodo 20 também reprova com muita propriedade, dita pelo Eterno, que não adorar a imagem de escultura, mas no concílio foi decidido que deveriam ser adorados, porque foram homens que tiveram grande representação na igreja. Esses são os pais da igreja. E depois de tudo isso, nasceu grandes homens com maiores entendimentos, aonde foi elaborado uma reforma. E desta reforma houve o nascimento das igrejas reformadas, presbiterianas, né? Depois vieram outras visões, como as igrejas arminianas. Depois vieram outra visão, as igrejas luteranas, que não deixam de ser uma igreja católica romana, porque segue os mesmos critérios. Depois veio a igreja anglicana, e aí sucessivamente foram nascendo as igrejas. Pessoas com ideias diferentes, com visão diferente, foram implantando e foi juntando seus grupos, e hoje é esse poder que nós temos aí, dessas igrejas poderosas, que têm poder de mudar muita coisa, e mudou muita coisa até os dias de hoje. Mas uma coisa eu tinha a lhe dizer, tudo isso vai mudar, tudo isso vai acabar, porque o Eterno está às portas. Que Deus esteja te abençoando. Clique aí nesse sininho aí, porque eu tenho a segunda parte desse estudo, ao qual eu estarei falando sobre a reforma, estarei falando contra a reforma e falando sobre a cristologia dentro da reforma e da contra-reforma. E quando eu entrar nesse contexto, você vai ter um entendimento maior acerca do Evangelho que hoje é pregado nas igrejas. Que Deus esteja te abençoando ricamente. Não deixe de fazer parte do nosso canal, clique no sininho, me ajude aí a caminhar, porque certamente temos muitas coisas a passar para os amados. Que Deus o abençoe.